Olá, turma, sou a professora Laísla Adriano e a gente vai falar um pouquinho da interação medicamentosa na parte da farmacologia. No início da disciplina, vocês viram alguns vídeos falando sobre farmacocinética, farmacodinâmica, e eu vou seguir de fato, né, e falar sobre algumas vias de administração, enfim, falar um pouco do cálculo, tá? Para vocês estarem exercitando em casa. Deixei essa perguntinha aqui que fala sobre remédio ou veneno. O que vocês acham? Né? Toda medicação é um remédio ou veneno? Gente, olha só, todas as substâncias são venenosas. Não existe nenhuma que não seja. A dose correta que diferencia um remédio de um veneno. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um dipirona para muitos é inofensivo, certo? Então, se eu faço um dipirona, eu tenho que entender sobre a diluição dele. Então, se eu faço ele puro na veia, intravenoso, eu posso estar causando uma hipotensão, onde o paciente pode evoluir para uma parada cardíaca. Olha só, aonde um dipirona inofensivo faria isso, né? Faria a gente pensar nisso. Então, é importante que você entenda esse tipo de diluição, de absorção, para a gente poder não fazer esse veneno, né, essa medicação, ter efeito que traga, que prejudique o paciente, em vez de estar ajudando. Então, sempre vai ser um veneno. A forma da administração, da diluição e rediluição que a gente vai conseguir diferenciar isso. Coloquei aqui para que usamos os medicamentos. A gente tem o de reposição, que a gente fala um pouco da reposição, né, de fornecimento de alimentos que o organismo esteja carente. Então, a gente tem vitaminas, sais minerais, proteínas, hormônios. Vocês vão ver muito na parte de estágio, quando vocês estiverem fazendo hidratação venosa, onde além do soro, que tem diversos tipos de vitaminas, sais minerais, a gente coloca vitamina C, complexo B. Vocês vão ver bastante desse tipo de administração, que é uma forma de reposição. Profilaxia, prevenção de uma doença ou infecção, né? Soros e vacinas. Por exemplo, também é uma situação muito vista, teve uma relação sexual sem camisinha, ou teve, a camisinha estourou, enfim, você procura o hospital de ir lá e feita uma profilaxia para evitar que você tenha uma sífilis ou que você evolua pegue o vírus HIV, enfim. A gente faz uma profilaxia para evitar que essa doença ou infecção ocasione, assim também como nós profissionais que estamos ali administrando, a gente acaba se perfurando e consequentemente tendo essa infecção cruzada. Então a gente faz uma profilaxia para evitar adquirir essas doenças. Tratamento de infecções, os famosos antibióticos. Tratamento de câncer, a gente tem os quimioterápicos. Bloqueio temporário de uma função normal, que a gente entra aí falando dos anticoncepcionais, anestesias locais e gerais. Correção de uma função orgânica, né? O paciente faz tratamentos de insuficiência cardíaca, diabetes, hidrocortisona na insuficiência suprarrenal, insulina nos diabetes, como a gente já falou anteriormente. Agentes auxiliares em diagnóstico, são radiofármacos que ajudam ali numa ultrassonografia, tá? Com contraste ou sem. Basicamente a gente tem bem-estar físico, harmonia, equilíbrio nas relações de dentro da humanidade e uma qualidade de vida. Então, a medicação, ela reduz ou abolir a dor, dependendo de se for uma medicação, digamos ali, um analgésico, e faz com que a gente viva muito. Os quimioterápicos, aquelas medicações para hipertenso, diabético, que faz a gente ter uma qualidade de vida. Vamos às formas. A gente tem quanto ao estado físico. A gente tem os solutos, que são os sólidos, né, o pó. E ele deve ser sempre diluído, tá, gente? Então, não tem como eu fazer uma aplicação venosa se o soluto não foi diluído em água ou em soro, tá bom? Ou no próprio diluente dele. Pastosos, que são cremes, pomadas, fluidos aquosos, oleosos, emulsão, xarope, e gasosos e volados, que são aquelas nebulizações que a gente faz, spray, né, que a gente faz a nebulização no paciente. Formas e vias de administração. A gente tem boca e faringe, tem olhos e orelhas, que são gotas, pomadas, de spray, oral, comprimidos, cápsulas dragas, brônquios e pulmões. A gente tem as soluções por inalações, de spray, pós finos, cromoclicato, né, que aí entra aí broncodilatadores, hidrocortisona, que é soluto que a gente dilui. Uretra, que são geleias e soluções,
vagina, comprimidos, geleias, canal anal, pomadas, supositórios, isso em regiões específicas. Porém, quando a gente fala de hidratação venosa, gente, ele abrange toda a nossa circulação sanguínea e aí vai no foco onde está tendo uma infecção, uma inflamação, enfim. Aqui a gente vai entrar na parte da matemática, da farmacologia, que é onde a gente bate bastante cabeça. Gente, é importante a gente saber porque a gente faz a administração e muitas vezes isso não vem prescrito certinho, então a gente precisa saber desse cálculo. Então a gente tem esse sistema métrico decimal. Os profissionais de enfermagem devem lembrar que as unidades mais usadas no sistema métrico decimal são massa, volume e tempo. Unidade de massa é usada para medidas sólidas e secas, tá bom? De volume é usada para medidas líquidas, então o foco nosso mais é de volume, então as fórmulas são em volumes. E o comprimento é o metro e a unidade de tempo é em minuto e segundo. Então sempre a gente vai falar mais sobre minuto, sobre volume e tempo. Deixei aqui para vocês unidades de massa, é o quilograma, e unidade de massa mais utilizada. A gente tem 1 tonelada que equivale a 1.000 quilogramas, 1 quilo equivale a 1.000 gramas, 1 grama equivale a 1.000 miligramas e 1 miligrama equivale a 1.000 microgramas. De volume, que é o litro, a cada 1 litro a gente tem 1.000 ml, a cada 1 ml a gente tem 1 centímetro ao cubo. Unidade de tempo, a gente tem hora, minutos e segundos. Então, a cada 1 hora a gente tem 60 segundos e a cada 1 minuto a gente tem 60 segundos. Perdão, gente, a cada 1 hora 60 minutos, a cada 1 minuto 60 segundos. Tabela de medida caseira e sua equivalência. Isso daqui eu deixei para vocês porque muitas vezes numa administração o médico pode colocar assim, uma colher de café, né? Você vai saber que daquela medicação eu tenho que colocar 30 gotinhas para estar fazendo a administração daquela medicação. Uma colher de chá, 5 ml, uma colher de sobremesa equivale a 10 ml e uma colher de sopa, 15 ml. Aí vamos, enfim, na regra de 3. Eu deixei um vídeo aí para vocês muito explicativo, onde ele explica como funciona a regra de 3, mas a gente vai estar reforçando aqui, tá? Ela é simples, a gente está tratando da regra de 3 simples. É um processo prático para resolver problemas de razão e proporção que envolvam 4 valores, porém dos quais conhecemos apenas 3. Então, o quarto valor vai ser o que a gente vai descobrir que vai ser a nossa o X da questão, né? Deve-se ressaltar também que o X, que é o nosso quarto valor, sempre estará na grandeza que está sendo investigada, tá? Porém, as grandezas devem estar sempre embaixo das grandezas semelhantes, ou seja, fruta com fruta, quilo com quilo, líquido com líquido, massa com massa. O cálculo da medicação pode ser resolvido, na maioria das vezes, através da utilização da regra de 3, e essa regra ajuda a descobrir o valor de uma determinada grandeza que está na incógnita, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, na primeira linha, sempre vai colocar a informação. E na segunda linha, a gente vai colocar a pergunta, o X da questão. Então, vamos lá. Se um soro glicosado de 500 ml a 10% contém 5 gramas de glicose, quanto gramas de glicose contém um soro glicosado de 10% de 1.000 ml? Ou seja, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem a primeira linha que coloca a informação. O que ele está me informando aqui? Se um soro glicosado de 500 ml contém 50 gramas de glicose, isso daqui, gente, é o quê? Uma informação. Então, observem aqui. Coloquei 500 ml está para 50 gramas, ou seja, grandeza por grandeza. Eu vou organizar também, ml por ml. Mas ele quer saber quantas gramas de glicose contém um soro glicosado a 10% de 1.000. Aqui, a segunda linha coloca a pergunta, eu sei, né? Grandeza por debaixo, abaixo de grandeza, 100 ml está para X. Aqui é meio que uma lógica, tá, gente? Se 500 está para 50, consequentemente, 1.000 vai estar para 100. Essa é uma lógica que a gente também vai pegar o ritmo na nossa prática. Porém, né, vão vir cálculos em que a gente precisa fazer essa resolução. Então, os soros comparados são os mesmos. O que difere é o volume dos soros. Então, a gente colocou o volume por volume, porém, o que difere são a quantidade, o volume. Aqui, um frasco de 500 ml que contém 50 gramas de glicose, e o problema é saber quantos gramas de glicose a gente vai ter
num soro, no mesmo soro que o volume é o dobro, 1000 ml. Então, X está para... Num cálculo, gente, a gente faz primeiro a divisão ou a multiplicação? Vamos voltar lá às nossas aulas de matemática. Sempre a gente vai fazer a multiplicação e depois a gente faz a divisão. Então, formando esse cálculo aqui, 1000 vezes 50, 50.000, dividido por 500 vai dar 100 gramas de glicose. Temos em um soro de 10% com volume de 1000 ml. Exemplo 2. É necessário administrar 6.500 unidades de insulina de heparina, tá? Tenho no setor um frasco de 25.000 unidades de insulina em 5 ml. Quantos ml administrar para obter 6.500 unidades de insulina? Gente, o que a gente observou aqui? Isso daqui, quantos ml devemos administrar, é a nossa pergunta. Então, vai ficar na nossa segunda linha, como a gente falou anteriormente. E aqui eu falo que, que no meu setor, olha só a minha informação que eu tenho. Eu tenho uma de 25.000 unidades, porém em 5 ml. Vou organizar aqui. 25 está para 5, 25.000 está para 5 ml e 6.500 unidades está para X, porque eu preciso saber quantos ml tem nessa unidade de insulina. Organizando, 6.500 para 5 vezes 5, 25.000 X, que é igual a 32.500. X é igual a 32.500 dividido por 25.000, que é igual a 1,3 ml, ou seja, em 25.000 unidades de insulina eu tenho 5 ml. Em 6.000 unidades de 5 insulina eu tenho 1 ml,3. Então, gente, é um pouquinho complicado, mas vocês têm aí acesso à calculadora, até mesmo celular, então vocês podem estar fazendo esse cálculo, essa multiplicação, essa divisão sem problema nenhum. Então, vamos exercitar. A ampola de geramicina contém 40 miligramas em 1 ml. Observem que essa é uma informação. Então, sempre que tiver os dois valores, a gente vai saber que é a nossa primeira linha de raciocínio. De quantos ml necessito para obter 20 miligramas? Tá aí a nossa pergunta, onde a gente vai colocar na segunda linha. É necessário administrar 140 miligramas de um determinado antibiótico, EV de 4 em 4 horas, tendo no setor um frasco de 20 miligramas em pó, que deve ser diluído em 10 ml. Quantos ml devemos administrar para obter 140 miligramas? Gente, então a gente tem um cálculo aqui, onde eu tenho minha primeira linha de raciocínio, que é 40 miligramas, está para 1 ml, e aqui eu tenho 20 miligramas, está para X. Vocês vão resolver isso em casa e podem mandar no grupo o resultado desse valor. E no segundo eu estou falando aqui que é necessário administrar 140 miligramas de um determinado antibiótico de 4 em 4 horas. Porém, olha só, ele tem no setor um frasco de 200 miligramas que deve ser diluído em 10 ml. Essa é a minha informação, minha primeira linha. Quantos ml devemos administrar para obter 140 miligramas? Essa é a minha pergunta. Como que eu vou organizar esse cálculo? 200 miligramas está para 10 ml. Embaixo eu vou colocar 140 miligramas e está para X. Vocês vão organizar, somar, dividir, multiplicar e vão me mandar o resultado pelo nosso grupo de turma que a gente tem no WhatsApp. Vamos dar seguimento aqui. Soroterapia, né, é a administração em grande quantidade de volume de líquido por via endovenosa. Então, é um período de tempo determinado, que é prescrito de 24 horas, de 12 horas, fica a critério de prescrição médica, tá bom? Na soroterapia, trabalhamos com etapas de soro, ou seja, primeira, segunda, terceira etapa, e dependendo do volume prescrito. E aí, a gente entra na situação do cálculo de gotejamento. Para calcular a velocidade de gotejamento de uma solução de soro a ser administrada, deve-se considerar dois fatores: o volume total da solução a administrar e o total de tempo. Então, a gente sempre vai trabalhar com volume total, que é a quantidade de soro, de líquido a ser administrado intravenosa no paciente, e o tempo que essa medicação vai ser administrada. Quando a gente utiliza esse tipo de cálculo? É utilizado sempre que houver na prescrição um volume a ser administrado por via endovenosa, né, em um período e tempo pré-estabelecido, como a gente falou anteriormente. Para isso, faz-se necessária a realização de um cálculo para determinar quantas gotas devem ser infundidas por minuto, né? Qual a velocidade de gotas que vão ser infundidas para que a gente chegue a esse tempo
esse horário desejado estabelecido pela prescrição médica. Então vamos lá, deixei uma imagem aqui para vocês que também tem na plataforma. Quem quiser, eu vou estar disponibilizando esse slide também em PDF para vocês no grupo, é só me sinalizar. Equipo de micro e macrogotas, ou seja, é um dispositivo, né, uma equipe onde é feita encaixe do soro fisiológico, seja glicosado ou ring lactato, e a via conectado ao catéter, o gel, o scalp, que a gente vai fazer esse volume. Porém, a cada uma gota no equipo de macrogota equivale a 3 microgotas. Observe a diferença. A macrogotas, a gota é completa, né, aquela gota mais pesadas, né, que equivale a 1 ml, vamos dizer assim. E já na microgotas, a diferença entre esses equipos é que ele tem um suporte onde ele quebra essa gota, que seria, né, na de macro, deixa em 3 gotinhas, ou seja, a cada uma gota nesse equipo de macro, eu vou ter 3 gotinhas na de micro. Então, se você for diferenciar, pegar um equipo de outro, eu vou ver. Se um tiver um dispositivo interno um pouquinho agulhado ou fino, eu já observo que ele é de microgotas. E quando eu vejo que ele é apenas um dispositivo comum e que a gota sai mais redondinha, com um volume maior, é macrogotas. Olha, mais explicadamente, vocês vão observar aí, esse é um equipo de macro. Por quê? Não, dentro desse recipiente dele aqui não tem nenhum objeto em que faça com que a gente observe uma quebra nas gotas, ou seja, a gota cai em macrogotas, aquela gota mais volumosa. Já o de microgotas, geralmente presente mais em bureta, que é esse dispositivo aqui, é onde a gente faz a administração de antibióticos, medicações de horário, e ele vem com uma agulha por dentro, onde ele quantifica, né, onde ele quebra essa gota maior em 3 gotinhas. Aqui eu deixo para vocês os soros fisiológicos, glicosado 5%, aí nós temos a composição do fisiológico de 100 ml, a gente tem 250, a gente tem 50 ml, mesma coisa, ring lactato a gente tem de 500, glicosado a gente tem 250, de 500 ml, depende do fabricante, depende do que está disponível na unidade onde você for trabalhar, onde você estiver fazendo um estágio. Agora vamos, de fato, às fórmulas. Lembrando que vamos ter 2 fórmulas em horas para macro e microgotas e teremos 2 fórmulas em minutos para macro e microgotas. Então, sempre que tiver no enunciado, onde ele está falando em horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e estiver pedindo macro e microgotas, vocês vão fazer uma determinada fórmula. Quando no enunciado tiver 30 minutos, 45 minutos, 120 minutos, vocês vão saber que será outra forma diferenciada para macro e microgotas. Vamos lá. Quando se trata de equipo de macrogotas, utilizamos a seguinte fórmula. Volume, toda vez que eu falo de volume, gente, estou falando da solução que vai ser administrada. O soro, né, a soroterapia, a quantidade, seja ele com vitamina C, complexo B, com noripurum, é o volume total que eu vou infundir naquele paciente. O tempo, quantas horas? E a gente vai deixar fixo vezes 3. Então, a fórmula para macrogotas, em horas, sempre vai ser volume sobre tempo vezes 3. Então, vamos lá. Exemplo, a prescrição médica de soro glicosado, 5%, 500 ml. Vamos identificar, tá, gente? 500 ml é o volume total a ser administrado. Para ser infundido em 4 horas. É o meu tempo. Eu tenho que, em 4 horas, infundir de soro nesse paciente 500 ml. Quantas macrogotas serão infundidas por minuto para que o volume termine no tempo pré-estabelecido? Então, vamos organizar essa equação. Então, vamos lá. Volume total, 500. O tempo, ele quer 4 horas e vou repetir o vezes 3. O que a gente falou anteriormente, o que a gente faz primeiro nesse cálculo? A multiplicação. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. 500 dividido por 12, 41,6 macrogotas por minuto. Lembrando que, gente, esse não é o meu resultado final. Por quê? Não tem como eu fazer 41,6 gotas. Então, a gente vai precisar fazer aquela técnica que a gente faz o arredondamento, dependendo da situação. Então, vamos lá. Como não existe a possibilidade de controlar décimos de gota em um equipo, procedemos à seguinte regra de arredondamento.
Ou seja, quando o número após a vírgula for 1, 2, 3 e 4, a gente vai manter o mesmo número sem os décimos. Ou seja, se aqui fosse 41,3, o resultado final ia ser 41 macrogotas por minuto. Agora, o mesmo número, né, se mantemos os mesmos décimos quando o número após a vírgula for 6, 7, 8 e 9, arredondamos para cima, ou seja, 41,6 aqui seria o quê? 42 macrogotas por minuto. Então a gente arredonda para mais quando ele passa do valor depois dos décimos de 6, 7, 8 e 9. Agora, como exceção, a gente tem o número 5, que neste caso será necessário encontrar a segunda casa após a vírgula. Ou seja, como eu falei para vocês, portanto, nesse caso, teremos que infundir 42 gotas por minuto para que o volume de 500 ml termine em 4 horas. Se aqui tivesse 43,4, qual seria o meu resultado final? 43 macrogotas por minuto. Se aqui tivesse 41,8, qual seria o meu resultado final, gente? 42 macrogotas por minuto. Então, é bem simples, tá bom? Agora, quando a gente vai utilizar o equipo de microgotas, isso é em hora, tá, gente? Essas duas fórmulas são utilizadas para cálculo em hora. Quando for utilizado um equipo de microgotas, que é aquele equipo que tem um suporte dentro em que cada uma gota equivale a 3 microgotas, mais usados em pediatria, tá bom? E a fórmula utilizada é simples, é o volume total sobre o tempo. Não tem mistério. Vamos ao exemplo. A prescrição é de 400 ml de soro fisiológico, 9%, para ser infundido em 4 horas. Tá? Então, quantas microgotas serão infundidas por minuto para que esse volume termine no tempo pré-estabelecido? Então, ele me deu um volume de 400 ml e minha hora de tempo, né, que é o tempo, em 4 horas. 400 dividido por 4, cortei aqui, igual a 100 microgotas por minuto, tá, gente? Então, a gente aprendeu duas fórmulas quando a gente fala em horas. Toda vez que eu estiver falando em horas, 4, 2, 3, 5, 6, 7 horas, 12 horas, 24 horas, essa é a fórmula para macrogotas, volume sobre o tempo vezes 3. Quando eu falo de microgotas, sempre vai ser volume sobre o tempo. Isso em horas. Eu estou sendo repetitiva para vocês não confundirem as fórmulas. Agora, como há um número redondo, não existe necessidade, usamos a regra de arredondamento, não precisa usar. Então, realmente o volume final é 100 microgotas por minuto. Agora, a gente vai aprender as fórmulas de macro e micro quando a gente quer calcular em minutos. Ou seja, como procede a prescrição com um tempo inferior a 1 hora, ou seja, minutos. Quando houver uma prescrição de um volume em minutos, estou deixando bem evidente, utilizamos duas novas fórmulas. Para macrogotas vai ser volume vezes 20 sobre o tempo. Essa é a fórmula de macrogotas em minutos. Para microgotas, a gente vai usar volume vezes 60 sobre o tempo, a fórmula fixa. Vamos aos exemplos. A prescrição médica é de 100 ml de ring lactato para ser infundido em 30 minutos. Calcule em macro e micro, ou seja, aqui ele está me dando um volume total, que é para ser administrado, 100 ml de ring lactado, e está me dando o tempo, que sempre vai ser em minutos, porque as fórmulas são para minutos, gente. Então, ele quer que a gente faça esse cálculo com o mesmo valor e tempo de macro e micro. Então, vamos lá para a resolução. Vamos à primeira fórmula, 100, que é o meu volume total, vezes 20 sobre 30, que é os minutos. Lembrando que essa fórmula aqui de 20 é de macro ou micro? Macro, tá, gente? Essa é a fórmula de macro. Sempre que tiver vezes 20 em relação a minutos, vai ser macrogotas. Quando tiver vezes 60, sempre vai ser microgotas. Então, vamos lá. 100 vezes 20, lembrando que sempre a gente vai fazer multiplicação, 2.000 sobre 30, que é igual a 66,6. Lembrando que a gente falou que quando acima do... falamos aqui, né, que quando ocorre, né, o valor em que a gente não possa quebrar, digamos assim, essa gota, né, a gente faz o arredondamento quando o número após a vírgula for 1, 2, 3 ou 4. Isso a gente faz o arredondamento
no sentido que a gente manteria, se estivesse nesse valor aqui após a vírgula, né, a gente manteria o valor inicial, antes da vírgula. Porém, se passa, né, os números de décimos for 6, 7, 8, a gente faz o arredondamento para mais. Então, vamos voltar aqui. 66,6. O meu resultado final não será esse, será 67 macrogotas por minuto. Gente, sempre vai ser por minutos o resultado final. O que vai mudar na fórmula é se estiver pedindo em hora ou em minutos. Mas o resultado sempre vai ser por minuto. Não tem como cair uma gota em uma hora, tá? Então, sempre vai ser macrogotas, microgotas. Dependendo da fórmula, o resultado final tem que estar aqui por minuto. Então, eu arredondei porque o volume, né, o número após a vírgula, ultrapassou de meio, de 5. Então, arredondei para 67. Agora, usando o mesmo volume e o mesmo tempo, na fórmula de microgotas. Aqui, ó, eu identificando a fórmula aqui, vezes 60. 100 vezes 60, 6.000, dividido por 30, que é o tempo, os minutos, equivale a 200. Como é um número inteiro, não precisa estar fazendo arredondamento. Ou seja, deverá ser infundido 200 microgotas por minuto. Vou deixar com vocês no grupo também alguns cálculos. Vocês podem estar fazendo da apostila e estar respondendo e praticando isso, tirando as dúvidas sempre que vocês estiverem no grupo, tá? Vamos aí falando um pouquinho das vias de administração. Eu deixei para vocês também uns vídeos de alguns colegas profissionais que postam e explicam muito bem também sobre esse tipo de administração, de como é feito, ângulo, enfim. Isso vocês terão mais na matéria de semiotécnica quando a gente estiver retornando às aulas presenciais, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho breve sobre as vias de administração. A gente tem via oral e enteral, absorção intestinal via oral e sublingual, tá? Essa nomenclatura a gente usa SL. Via retal, via injetável parenteral, via intramuscular, intradérmica, que é o ID, subcutânea, SC, e via endovenosa, que é IV ou IV. Sempre na prescrição, gente, vai estar escrito voltar em IM, então a gente sabe que é intramuscular. Insulina SC, subcutânea. BCG ID, intradérmica. Tá? Então, a gente precisa entender essas siglazinhas aqui pra gente saber a via de administração. Ângulos de aplicação de medicação. 90 graus, a aplicação é intramuscular, a medicação deve ser absorvida na parte do glúteo, aplicação. Subcutâneo, o ângulo é de 45 graus e intradérmico, ângulos de 15 graus, né? A gente pega ali a parte da derma. Medidas de agulha. Vamos lá. A gente tem uma tabela de medidas de agulha padrão, a coloração, tá? Então, a gente tem aí branco, roxo, rosa, amarelo, verde, preto, violeta, marrom e cinza. Vamos ali, a aplicação. O verde e o preto, né, que geralmente tem aí 30 por 7, angulação, e o outro é 30 por 8, que a gente fala 25 por 7 e 25 por 8, ou 30 por 8, é a forma que a gente fala. São de vias intramusculares, tá bom? Já o violeta, que é e o marronzinho, são mais aplicações de subcutânea, assim como também o cinza, mas porém o cinza a gente faz mais a parte intradérmica. O rosa e o amarelo, que eu não sei se é croma, não consigo identificar na imagem, a gente faz de diluição, a gente usa para diluição e rediluição de medicamentos, a gente não usa essa 40 por 12, que é a rosa, de via intramuscular, tá bom, gente? Ela é para diluição. E já essa branca a gente também usa para diluição, mas alguns tipos de medicações, como o Noripurum em técnica INZEI, que a gente usa essa agulha, né, numa aplicação onde o enfermeiro ou o médico vai fazer essa aplicação no paciente. Cada cor corresponde a um número quando a gente fala de catéter venoso periférico. Isso é padrão, tá, gente? O número 24 é o amarelo, o 22 o azul, o 20 o rosa, 18 o número verde, 18 a cor verde, número 16 a gente tem a cor cinza e 14 que é o maior, número 14. Gente, lembrando que quanto maior o número do gel, menor é o calibre do gel, ou seja, um 24 é utilizado para criança, né, a parte da pediatria, idoso, desidratado.
16 e 14 são os gelcos mais calibrosos, que a gente prepara paciente para cirurgia, paciente que é para repor muito volume, então a gente usa esses gelcos mais calibrosos, ok? Quanto maior o número, menor o calibre, e quanto menor o número, maior o calibre. Ok. Esses são os scalpes. Uma coisa importante do catéter venoso periférico é a duração dele. Ele tem em média 72 horas de durabilidade e, conforme o novo protocolo da Anvisa, ele tem até 96 horas. Se não tiver sinais de infecção, hiperemia e flebite, a gente pode manter esse catéter no paciente até 4 dias, tá? Já o scalp, né, ele é utilizado para pronto atendimento, essa borboletinha, que também tem coloração padrão e que a gente usa ali durante no máximo 24 horas. A gente só pode deixar esse catéter no paciente 24 horas porque ele é totalmente agulhado. Já no gel, no que faz a punção, a gente retira a agulha e fica a parte de silicone dentro. Então o paciente consegue dobrar, por isso a permanência de 4 dias. Já o scalp não, a gente na aplicação mantém a agulha dentro, por isso que é muito mais fácil de perder o acesso se o paciente dobrar, se o paciente for ao banheiro, tá? Então, quanto à coloração e calibre, a cor branca 19, verde 21, azul 23 e 25 é o laranjinha. Tem também o cinza, que é o 27, perdão. Tá? Então, vocês observam aqui também que quanto menor o número do calibre do scalp, maior é o calibre. Então, se o 19 é o maior, maior o calibre, então o volume vai ser maior. Então, 25 é um menorzinho utilizado para criança, para idoso desidratado, que tem um calibre de 25. Uma coisa importante que a gente pode diferenciar também é que o gel, que ele sempre vai ser par, 24, 22, 20, 18, 16, 14. Já o scalp, ele sempre vai ser ímpar, 19, 21, 23, 25 e 27, tá bom? Aqui é a seringa, vamos falar ali da anatomia da seringa. Ele tem o bico, o cilindro ou o corpo, né, tem um êmbolo e a cabeça do êmbolo. A gente tem essas composições de 20, 10, 3, 5 e 1 ml. Lembrando que, digamos que eu vou administrar um Voltaren que ele contém de volume total 2 ml, gente. Vamos pela lógica. Se eu for aplicar um Voltaren, ele tem 2 ml, tem a necessidade de eu pegar uma seringa de 10, uma seringa de 20? Não. Eu posso usar de 3 a 5 ml, né? Porque quanto maior o calibre, né? Quanto maior o corpo da seringa, maior é a pressão. Então, eu opto por 3 a 5 ml. Não tem também como usar 1 ml, porque o volume da ampola contém 2 ml. Então, eu fico aqui. Agora, se eu vou fazer um Buscopan composto venoso num paciente que geralmente a gente dilui para 20 ml, eu não vou pegar uma seringa de 10. Óbvio que eu vou pegar uma seringa de 20 para fazer a administração do fármaco, ok? Aqui são os exercícios, né? Lembrando que esses cálculos aqui vocês podem estar fazendo no caderno de vocês, não precisa estar respondendo na plataforma. Vocês vão fazer para exercitar mesmo para avaliação. Então, vocês vão fazer os exercícios, lembrando que aqui eu peço sempre macro e microgotas. Olha, macro e microgotas, sendo que estou falando em horas, então tem aquelas duas fórmulas para macro e microgotas. Ó, horas, 30 minutos, já mudei, gente, observem isso. Quando eu peço 100 minutos, as fórmulas são diferentes. É volume vezes 20 sobre o tempo. Isso quando eu falo de macro. Quando eu falo de microgotas, é volume vezes 60 sobre o tempo. Quando eu estou falando em horas, né, no caso aqui, a fórmula em horas para microgotas é volume sobre o tempo. Quando eu falo de macrogotas em horas, é volume sobre o tempo vezes 3, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa vocês podem estar me procurando no grupo do WhatsApp, no privado, para a gente estar tirando e fazendo a correção dessas atividades. E por hoje é só, tá, gente? Por hoje é só, tá, pessoal? Que vocês possam estar cada vez mais buscando. Eu sei que há uma dificuldade nessa parte de matemática, tá bom? Eu confesso que até mesmo eu tenho, mas aí vocês vão pesquisando. Existem vários vídeos no YouTube onde explica sobre regra de 3, como que faz, o que faz primeiro na equação. Isso é importante vocês estarem relembrando, tá bom? Até a próxima, tchau!